Bom, galera, vamos hoje conversar um pouco sobre os combustíveis fósseis, saber o que são, para que são usados e características bem legais de cada um desses grupos de importantíssimos combustíveis que a gente tem aqui na nossa Terra. Vamos em frente. Vamos começar colocando aqui quais são os principais combustíveis fósseis. Vocês veem que eu tenho carvão mineral, que eu tenho petróleo, que eu tenho o gás natural. Desses, quem é hoje que é mais usado como fonte primária de energia? O petróleo. Depois, o carvão. Depois, o gás natural. Mas todos são muito usados na geração de energia. Qual é o uso principal de cada um deles? Cara, quando eu penso em carvão mineral, a primeira coisa que vocês devem colocar na cabeça é a geração de energia elétrica em usinas denominadas termoelétricas, nas termoelétricas. Muito bem. Além disso, o que é que se usa muito carvão? Se usa demais o carvão na indústria de produção do aço. Então, quando vocês pensarem em carvão, lembrem dois principais usos. Produção do aço, ele é o coque, né? O carbono, o carvão. E, além da produção do aço, a gente tem claramente esse processo de geração de energia elétrica nas termoelétricas. Cara, características legais sobre o carvão. Legais ou não, né? O carvão é o mais barato desses combustíveis porque ele é o mais abundante. Agora ele carrega consigo um drama. Ele é o mais poluente. Então, ele é o mais barato. Ele é o mais abundante, mas em termos de poluição, ele é um lixo, tá certo? É uma grande porcaria, ele é muito poluente. Petróleo. Eu não sei se já pararam para perceber qual é o principal uso do petróleo. A gente diz que é a nossa principal matriz energética, mas para quê? Gente, o petróleo ele é usado para movimentar os transportes. Esse é o principal uso do petróleo. Lembre que os transportes, eles são os maiores consumidores de energia aqui na nossa Terra. Então, se usa petróleo basicamente na forma de querosene, diesel e gasolina para movimentar esses transportes. Então, o petróleo seria o combustível desses transportes. Por que foi que o petróleo ele ultrapassou o carvão? Primeiro, o petróleo ele é bem mais recente em termos de uso do que o carvão. O petróleo ele começou substituindo o óleo de baleia na iluminação pública. Depois percebeu-se que nós temos vários componentes e essa diversidade de componentes faz com que o petróleo ele possa ter usos mais individuais do que o carvão. O carvão é um uso global. Eu queimo o carvão para gerar energia térmica. O petróleo, como são várias substâncias diferentes, cada um tem o seu nicho, cada um tem a sua utilidade. Então é uma coisa bem bacana. E quando a gente vai para o gás natural, a gente pensa que basicamente o gás natural é o gás metano. A gente sabe que ele pode ser chamado de GNV, que é gás natural veicular. Quais os dois principais usos do metano? Cara, geração de energia elétrica, geração de energia elétrica, também numa usina termoelétrica, certo? Também na termoelétrica, fica mais ou menos assim. Nas termoelétricas, 80% fica com carvão e 20% fica com metano. E o outro uso, gente, é aquecimento. Aí você vai, poxa, Michel, que aquecimento é esse? Bom, aquecimento que eu uso o metano é o aquecimento de água, no seu velho e bom chuveiro, é o aquecimento de locais onde o inverno é rigoroso, para que o ambiente fique próprio, para que você possa estar nele, então você deixa aquecido e esse aquecimento muitas vezes é feito a gás. E o metano ele tem ganhado também cada vez mais força como gás de cozinha, substituindo o GLP, né? O gás liquefeito de petróleo. Então a gente está usando cada vez mais metano. Aí você vai, poxa, e qual é a vantagem do metano em relação a isso? A grande vantagem dele é que de todos esses combustíveis fósseis, o gás natural, o metano, é o menos poluente. É aquele que vai liberar a menor quantidade de poluentes, tanto se a gente falar de CO2, quanto se a gente falar de enxofre que gera chuva ácida. Então o metano é o menos poluente de todos. Então vamos ver como é que é a distribuição da energia, da matriz energética no mundo hoje. Deem uma olhada nessa situação. Bom, quando vocês passam, eu até já circulei, vocês estão vendo que o petróleo é 34%,
o carvão 26% e o gás natural 21%. Eles juntos, né, a gente vê que só petróleo e carvão já dá 60%. Com mais o gás natural já dá 81% da geração de energia. Mas de qualquer tipo, energia elétrica, os combustíveis dos transportes e por aí vai. Então, fica mais ou menos, ó, combustíveis renováveis com 10%, e a gente precisa cada vez mais pensar nisso. Energia hídrica, né? As hidrelétricas, que a gente sabe que funcionam com a água, 2%, e a nuclear, 6%. Lembre que isso é em termos de geração de energia global, não é energia elétrica, tá? É energia global, como um todo. Vamos para frente. Outra coisa que eu quero que vocês visualizem bem e não errem de jeito nenhum. A diferença entre carvão vegetal e carvão mineral. Cara, a primeira coisa importantíssima é que o carvão mineral ele é fóssil. Ele vem da fossilização. O carvão vegetal não é. O carvão vegetal, ó, bote isso na cabeça. O carvão vegetal é feito pelo homem. Ou seja, ele vem da combustão incompleta. Combustão incompleta. Então, o carvão vegetal é feito pelo homem, a queima da madeira, muitas vezes eucalipto, por exemplo, e o carvão mineral, ele é de origem fóssil. Eu preciso que vocês saibam que o carvão mineral, ele é muito mais poluente. Mas o carvão mineral não precisa ser feito. Existem minas de carvão, então ele já está pronto para ser usado. Já o vegetal, ele precisa ser feito. O vegetal, gente, ele carrega com ele uma propriedade muito bacana. O carvão vegetal, quando ele é produzido, ele fica cheio de poros. Então ele tem a capacidade de adsorver gases. O que é adsorver gases? É puxar o gás para a superfície. Retirar o gás e puxar para ele. Cuidado para não confundir com absorver, com B de bola. Absorver é quando uma substância entra dentro da outra. E adsorver, com D de dado, fica só na superfície. Então, ele adsorve gases. Com isso, ele elimina, por exemplo, mau cheiro. Às vezes a geladeira está com um cheiro muito ruim. O que é que eu posso fazer? Eu vou lá, coloco um pouco de carvão ativado e ele puxa para si os gases, eliminando odores. Então isso é uma grande vantagem do carvão vegetal. Não esquecer a diferença, tá? Carvão vegetal, feito pelo homem. Carvão mineral, fóssil. O carvão mineral é muito usado para a produção de aço e muito usado nas termoelétricas. O carvão vegetal é muito usado em churrasqueira, ele é muito utilizado em aquecimento, quando a gente pega lareira, e também ele é muito usado como adsorvente. Vamos para frente, vamos ver mais uma característica legal desses combustíveis. Não deixe de assistir não, fique aí ligado. Ó, tipos de carvão mineral. Gente, todo mundo já ouviu falar que eu tenho alguns tipos de carvão mineral. Lignito, hulha e antracito. Isso aí está em ordem de idade. O lignito é o carvão mais jovem, é o que tem menos carbono, 70%. Depois vem a hulha. A hulha é o mais usado. Aí você vai, porra, Michel, por que ele é o mais usado? Porque tem mais. Além de ter uma quantidade boa de carbono, 80%. E o antracito é o mais antigo, é o mais idoso, é o que tem mais carbono. Ele tem 90%. E olhem aqui os poderes caloríficos. O mais jovem tem menor poder calorífico, entre 5 e 6 mil calorias por grama. A hulha, que é o mais usado, entre 6 e 8.500. E o antracito, que é o mais antigo, que é o que tem mais carbono, ele pode gerar até 9.200 por grama. Então, esse é o poder calorífico de cada tipo. E a diferença é a idade entre eles. Tem umas pessoas que, às vezes, colocam nessa tabela a turfa. Mas a turfa ela ainda não é considerada um tipo de carvão. Ainda está em processo de fossilização. Vamos para frente. Olha agora o petróleo. Essa imagem tem que ficar gravada na tua cabeça. Quando você quer separar os componentes do petróleo, você vai usar um processo chamado destilação fracionada. Lembrem que é um processo que se baseia na diferença de ponto de ebulição. E eu estou só separando a mistura. Se eu só estou separando a mistura, significa dizer que não tem reação química. Então é um processo físico. Se vocês ouvirem a destilação fracionada do petróleo, processo físico. Quem sai primeiro nessa coluna de fracionamento que vocês estão vendo aqui, ó, é a substância mais leve, é a substância que é mais volátil. Então ela sai lá em cima, que são os gases combustíveis, principalmente o GLP. GLP, gás liquefeito de petróleo, que é propano
e butano. Vamos para frente. Depois óleo a gasolina. Depois óleo querosene. Depois óleo diesel. Óleo combustível. Óleo lubrificante. Parafina e asfalto. Então a ordem, pelo menos você deve saber que lá em cima é o gás liquefeito de petróleo, são os gases. Eu tenho aqui, ó, que eu tenho aumento da volatilidade, né? Eu vou até tirar esse risco aqui, ó. Eu tenho aumento da volatilidade. Essa substânciazinha, o gás combustível, vamos colocar aqui, ele é o GLP. Agora vocês veem aqui, ó, aumento da volatilidade e diminuição da intensidade das interações coesivas entre as partículas. Quer dizer o quê? Quem sai lá em cima são os mais voláteis, têm menor atração. Eles saem lá por serem mais voláteis, né? Beleza. Então, ó a cabeça funcionando, não esqueça, fracionamento do petróleo, processo físico. Eu separo os componentes do petróleo. Quem é o ouro do petróleo? O ouro é gasolina, querosene e óleo diesel. Então, são os combustíveis para os transportes. Se rolar uma curiosidade, eu queria que vocês olhassem a próxima tabela. Vem comigo, vamos olhar isso daqui. Olha para essa tabela. O que é que vocês têm aqui mostrando na tabela? Gás residual liquefeito de petróleo. Temperatura de ebulição até 40 graus Celsius. Entre 3 e 4 carbonos, propano e butano. Gente, gás combustível, gás engarrafado, uso doméstico e industrial. É o gás de cozinha, né? É o GLP. Depois vocês têm a gasolina. A gasolina é basicamente etano e octano. A gasolina também é uma mistura de hidrocarbonetos. Mas se você tiver que representar com uma fórmula, escolha octano. Depois vem o querosene. Entre 11 e 12, alguns consideram que até 14 carbonos nós temos querosene. Depois eu tenho o gasóleo leve, o diesel, até 17. Depois eu tenho o gasóleo pesado, entre 18 e 25, que pode ser queimado para produzir energia térmica, né? Pode ser usado também na termoelétrica. Depois eu tenho os lubrificantes. E por último eu tenho o resíduo, que vai dar asfalto e por aí vai. Então dá para se ter uma ideia, vocês olhem bem aí, da quantidade de carbonos. Mas não precisa decorar não. Vocês precisam saber, frações mais leves são os gases. Às vezes eu tenho um gás natural, às vezes não tem. Aí a primeira passa a ser o gás liquefeito de petróleo, propano e butano. Depois vem gasolina, querosene e diesel. Se a gente souber esses quatro, tá ótimo. Ó. GLP lá em cima, depois gasolina, depois querosene, depois diesel. Vamos para uma última coisa aqui, bem legal. Vocês viram que eu tenho a separação do petróleo em vários pedaços. Isso é um processo físico, mas o petróleo ele também sofre processos químicos. Aí você vai, Michel, pode dar exemplo? Com certeza, vamos a exemplos. Ele sofre um processo chamado de craqueamento. O que é craqueamento ou cracking? Você pega uma fração grande, que não é uma fração tão boa, aí você coloca em determinadas condições, está aqui uma fração bem grande, ó, em determinadas condições, com o uso de catalisador, e você quebra em frações pequenas, que são muito mais úteis. Então, o que é craqueamento? Quebrar uma grande em pequenas. E essas pequenas, elas vão poder ser utilizadas com muito mais facilidade. Isso é um processo químico. Então, craqueamento é quebra, ruptura, o arrombamento de uma substância grande virando pequenas substâncias. Outra coisa que se faz muito com o petróleo, quando você tem esses pequenos, você vai fazer um negócio chamado polimerização. O que é polimerização? É quando você pega um monômero, uma unidade, junta N unidades iguais, eu passo a ter um polímero. Por exemplo, tem um vídeo aqui no canal, que eu vou pôr aqui o card para vocês acessarem, que é falando sobre o Teflon e as reações de polimerização. E eu acho que vale a pena dar uma olhada. Então, ó, dê uma ligada aí nesse vídeo depois, dê uma olhada nesse vídeo sobre o Teflon. Então, a polimerização, você pega N unidades, por exemplo, se eu tivesse essa substância aqui, ó, que é o etileno, N unidades do etileno, essa ligação ela vai abrir e eu vou passar a ter o polietileno, que seria essa representação aqui. Eu ligo vários etilenos, então eu tenho o polietileno. Vejam que isso também é um fenômeno, uma reação química. Então, se vocês ouvirem craqueamento, é quebra. Se vocês ouvirem polimerização, é a união de vários dando um. É uma reação química. E um outro nome que pode aparecer
seria isomerização. É transformar um isômero em outro para aumentar a qualidade. Fazem isso muito na gasolina, para aumentar a octanagem da gasolina, ou seja, a capacidade de detonação da gasolina. Aí se faz uma isomerização, beleza? Então, ó, esse vídeo é preciso que você guarde bem direitinho as diferenças entre gás natural, entre o carvão mineral, o carvão vegetal e o petróleo. E lembrar, claro, né? Claro, óbvio, que os combustíveis fósseis são carvão mineral, petróleo e gás natural. De boa? Se não está inscrito, se inscreve, aproveita, curte se quiser, claro, se puder, e divulga para a gente continuar crescendo nisso daí. Um abraço grande, valeu demais!